vamos dar prosseguimento à segunda explanação do Evangelho de Marcos. Quem não viu a primeira, era bom que visse, para poder se inteirar do quadro. Como nós dissemos na primeira explanação, Marcos se dirigiu com um pensamento direcionado aos crentes que estavam situados na cidade de Roma. Então, a preocupação dele era fazer-se entendido da melhor forma possível, sendo que a característica de Marcos era ser muito resumido. Ele começa o evangelho dele como se ele estivesse dando um título para aquilo que ele vai produzir, aquele material. Aí ele escreve: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso, para nós que estudamos profecias, é um indício muito importante, porque determinadas profecias, elas pedem data na sua interpretação. Então, para nós entendermos onde a palavra de Deus situa o início do Evangelho, o Marcos acabou nos trazendo esse pormenor tão importante. Por outra forma, ele deixou de falar, como os demais escritores, ele deixou de falar de uma série de coisas que para o romano não fazia sentido, por exemplo, genealogia. E ele fala que o evangelho é de Jesus Cristo. Jesus é o nome humano que o Senhor Jesus recebeu. Para eles, esse nome seria o equivalente a Josué, Yoshua. Para quem sabe falar, é mais fácil. E esse nome quer dizer Salvador, o nome Jesus, em hebraico, ou Jesus, em grego. E para nós aqui, a cultura ocidental, na língua portuguesa, imagine uma pessoa que se chama Salvador. Seria esse o nome que Jesus teria caso ele nascesse aqui no Brasil. Então, ele tinha um nome que descrevia a principal característica dele, que era Salvador. Cristo era uma palavra que significava ungido, o Messias. Jesus é um nome, Cristo não é sobrenome, Cristo é um título. Os judeus aguardavam o Messias, o ungido, que era aquele que ia ter um cargo de proeminência, um governador, alguém que viesse, na opinião dos judeus, libertá-los da escravidão, do jugo do povo romano. E ele ainda acrescenta, Filho de Deus. Isso é muito importante, porque ele está destacando a natureza terrena, a natureza política e a natureza religiosa. Ele está dizendo que esse Jesus Salvador, que é o Messias, aquele prometido para governar, é também o Filho de Deus. E ele vai introduzir a figura de João Batista logo de cara. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Para nós, pode parecer um pouco óbvio o que ele está falando, mas para aquele povo, principalmente aqueles que eram cidadãos romanos, eles entendiam o que queria dizer um mensageiro que vai adiante de uma grande autoridade. Como Roma, ela tinha essa característica de construir as estradas, as grandes estradas tiveram a sua origem lá no Império Romano. Então, o que eles faziam? Quando um César, um imperador ou um grande governador, uma grande autoridade, se dirigia a outra cidade, eles mandavam um mensageiro para que esse mensageiro levasse a seguinte ordem: olha, preparem os caminhos, arrumem as ruas,
Se tiver sujeira, faz uma limpeza, preparem o caminho, porque tal autoridade vem vindo para cá. Isso aconteceu comigo aqui na cidade de Uberaba, porque logo que eu cheguei aqui, alguns anos atrás, a BR-050, que era a porta de entrada para Uberaba, quando chegava o mês da exposição de gado mais famosa daqui da região, chamada Expo Zebu, eles pintavam todas as guias da BR-050, cortavam o mato, deixavam tudo bonitinho, cobriam os buracos. A entrada da cidade ficava linda. Por quê? Na época dessa exposição, vinham muitos fazendeiros, compradores de gado de outros estados, principalmente do Sul e de São Paulo. E eles forçosamente tinham que passar pela BR-050. E aquilo era uma boa maquiagem para a rodovia, que ao receber as visitas, fazia um cartão de visita muito simpático, mostrando, olha que cidade linda. Nos demais meses do ano, aquele trecho era abandonado. Então esse é um exemplo do que acontecia naquela época com as estradas de Roma, em se tratando das autoridades. Como ele está falando, ele está dizendo, olha, João Batista é o mensageiro que foi enviado antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus, vir a esta terra, antes dele começar o seu ministério. E ele vai descrever dois profetas do Velho Testamento que falaram do mensageiro que viria antes do Messias. E esses profetas são Isaías e Malaquias. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É aquela preparação da estrada, só que aqui ele está falando não das estradas de Roma, mas ele está falando da vida das pessoas. Cada um vai se preparar porque está chegando Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista, nós sabemos por outros evangelhos que ele se vestia de peles de camelo e ele comia gafanhotos que não eram proibidos pela lei mosaica e ele se alimentava de mel. Esse mel não é um mel de abelhas, porque como ele vivia no deserto, o deserto não tem árvore, mas é um mel retirado das tamareiras, que são abundantes naquela região. E ele se vestia desse jeito, e para o povo que estava ouvindo a pregação de João Batista, isso era muito significativo, porque Elias, o profeta maior da nação de Israel, também tinha esse comportamento, com esse tipo de roupa e esse tipo de alimentação. E como eles ficaram mais de 400 anos sem receber uma voz profética de Deus, quando João Batista veio e começou com aquela voz de autoridade, com aquelas vestes que lembravam o profeta Elias, ele foi muito ouvido, ele tinha muitos seguidores, João Batista, e ele pregava um batismo que não era conhecido daquela forma pelos judeus, embora o batismo nas águas fosse algo conhecido, mas com outra roupagem. Os judeus, eles gostavam muito de tudo que dava a entender que se tratava de uma purificação. Tanto que em Jerusalém havia muitos tanques para purificação. Eles gostavam demais de tudo que dizia, olha, se lava para se purificar. Só que eles tinham uma preocupação com essa purificação exterior. Eles não tinham esse verdadeiro significado que João Batista vai introduzir,
que é purificação dos pecados. Então, João começa a pregar um batismo de arrependimento. Não era um batismo de remorso, mas era um batismo em que a pessoa ficava profundamente triste com os seus pecados, aqueles pecados que separavam ela de Deus. Os judeus também passavam pelo batismo aqueles gentios que queriam fazer parte do judaísmo. Eles costumavam batizar essas pessoas. Mas, de novo, o batismo de João era um batismo de verdadeiro arrependimento. Aquele que deixava a pessoa muito triste com o que ela tinha feito para Deus, aquilo que ela tinha feito de errado. E esse batismo não significava que, sendo mergulhado nas águas do Rio Jordão, a pessoa já estava arrependida. Não. A pessoa se arrependia intimamente e ela fazia demonstração desse verdadeiro arrependimento, permitindo que alguém a batizasse. E isso redundava em perdão dos pecados, que aqui na minha tradução fala remissão de pecados. Não que o batismo, o fato da pessoa mergulhar na água, significasse que ela estava perdoada. Na verdade, o verdadeiro perdão vem quando Deus, quando o Espírito Santo enxerga no ser humano aquele arrependimento verdadeiro, aquela mágoa que ele está sentindo por ter feito tanta coisa errada diante do Deus a quem ele serve. É isso, esse verdadeiro arrependimento, que traz a remissão dos pecados. Isso porque até então Jesus não tinha vindo, não tinha morrido, melhor dizendo, não tinha derramado o seu sangue, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Até aquele momento, o batismo de João, então, ele tinha esse significado. E muitas pessoas, os judeus principalmente, mas soldados romanos, vários outros prosélitos do judaísmo aceitaram o batismo de João, de modo que ele era muito procurado naquela época. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Então, imagina uma grande quantidade de pessoas que se sentiam atraídas para esse ministério de João Batista. Isso foi muito importante para preparar o caminho do Senhor, porque João não fazia menção de si mesmo. Ele sempre falava: eu não sou o Cristo, mas vem aí aquele que é maior do que eu. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Muito provavelmente, o João Batista, quando ia batizar alguém, ele perguntava para essa pessoa: você tem consciência dos seus pecados? E a pessoa verbalizava isso. E João, após ver essa pessoa confessando os seus pecados, ele as batizava. E o batismo continua sendo algo muito importante, mesmo após Jesus ter derramado o seu sangue, porque ele deixou instruções para que nós fizéssemos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ele está se fazendo muito menor do que qualquer ser humano. Na verdade, quando ele fala que ele não é digno nem de se abaixar para desamarrar as sandálias de Jesus, aquele que viria após ele,
ele está se colocando na posição de um escravo, de um servo daquela época, cuja função mais baixa que ele exercia era desamarrar as sandálias do seu amo. E para isso ele tinha que ficar de joelhos, tinha que se agachar para poder desamarrar. E ele está explicando, como mensageiro que veio antes de Jesus, que ele estava batizando com água. Mas aquele que viria após ele era tão mais completo que ele batizaria com o Espírito Santo. Aqui nós vemos que Deus já estava trabalhando no âmago de João Batista. Por quê? Porque João, ele devia ler as Escrituras, e as Escrituras que ele provavelmente tinha acesso naquela ocasião, elas eram formadas pelo Antigo Testamento, pela Torá, pelos Salmos, pelos profetas, os livros de sabedoria. E nesses livros não se tinha uma revelação da Trindade. Eles pensavam que o Espírito Santo era o agir de Deus. Eles não tinham o entendimento de que o Espírito Santo era uma pessoa. Mas João Batista, ele já explica que aquele que viria após ele e que ele não era digno sequer de se agachar para desatar as sandálias dos seus pés, ele batizaria com o Espírito Santo. Esse batismo foi ocorrer alguns anos depois, com a vinda do Espírito Santo, no dia da festa de Pentecostes. Bem, vamos ficar por aqui. Não perca a próxima explanação.